Muito bem, vamos agora então iniciar as nossas atividades aqui no palco e nós teremos agora a palestra que tem o tema Implicações da Logística na Boa Experiência do Cliente. O nosso convidado é Luiz Ricardo Marques Pedro, que é sócio executivo da Black River Consultoria Logística, com mais de 30 anos de experiência profissional em supply chain, ocupando cargos executivos em empresas como GPA, Carrefour e Martins. Vice-presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística. Convidamos ao palco da Expo Super 2023, Luiz Ricardo Marques Pedro. Boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez o convite da Itamara para estar presente aqui hoje, junto com dois amigos que são experts em logística também, e a gente espera poder trazer aqui alguma informação muito valiosa para vocês. Bom, acho que foi feita a apresentação. Eu tenho uma empresa de consultoria de logística e varejo, e que aí com uma experiência há mais de 30 anos atuando nesse segmento. Vamos falar um pouquinho de logística voltado para a experiência do consumidor, o papel da logística em garantir um bom serviço, né, uma boa experiência dos nossos clientes nas lojas. Mas antes disso eu queria passar um pouco de um panorama aqui do que tem acontecido na logística nos últimos anos, né? Eu acho que a gente tem, no mínimo, dois eventos muito importantes, né, que, nos últimos anos, ajudaram a gente a começar a fazer um processo de transformação na logística. A primeira delas, e que fez com que, mais que isso, e que fez com que a logística ganhasse mais importância e mais protagonismo no varejo, seja alimentar, seja não alimentar. A primeira delas, acho que várias palestras que a gente viu aqui já tocou-se nesse assunto, porque esse foi uma coisa que modificou o mundo, né? Do ponto de vista de marketing, de gestão de lojas, né? De relacionamento com o cliente, de omnicanalidade, tem uma série de coisas. Que foi a pandemia, né? Todos nós sabemos como é que foi, traumática a pandemia. E isso aconteceu, essa mudança, a pandemia trouxe um marco, uma mudança muito grande na logística do varejo, principalmente. Por quê? Porque muitas empresas não davam, talvez, a importância que a logística tem numa empresa de varejo. Muitos consideravam a logística como meramente um centro de custo, né? Uma área que tem que fazer o seu papel de entregar o produto na loja, de ter uma gestão de estoque eficiente, quando faltava um produto na loja, aí que lembrava, ou quando um custo estourava, aí que se lembra da logística, né? Mas quando veio a pandemia e as coisas tiveram que mudar de uma maneira muito rápida, acho que todo mundo vai lembrar da mudança de hábito que a gente teve de um dia para o outro, né? Todo mundo lembra que determinado dia falaram para nós que tínhamos que usar álcool gel. E ninguém tinha álcool gel. Ninguém tinha álcool gel em estoque. Não tinha álcool gel nas nossas lojas. E, de repente, o consumidor ia para nossas lojas e consumia o que? Álcool gel. Você punha na prateleira, sumia tudo. Mesma coisa aconteceu com papel higiênico. Produtos de limpeza, né, foi uma categoria de produtos que cresceu muito a logística, a venda, desculpa. E você imagina como é que foi isso na logística para se adequar a isso, né? A gente, na época, eu lembro que a gente fez uma live com grandes empresas do varejo, Via Varejo, Pão de Açúcar, Carrefour, e aí a gente estava falando, bom, meus sistemas de abastecimento, o meu planejamento de demanda, de um dia para o outro, desmoronou. Os produtos que vendiam muito passaram a não vender. Produtos que não tinham demanda, de repente, estouraram a demanda, ou aumentaram muito a demanda. E aí começou uma cadeia, porque aí afetou quem? A indústria também com a sua logística, com a logística junto aos seus fornecedores também.
Então, isso foi um marco muito importante que fez com que as empresas começassem a dar mais importância e entender a importância da logística no processo de abastecimento das lojas. Por outro lado, algumas empresas, a transformação foi tão grande, e aí eu trouxe alguns exemplos, né? Coloquei ali Via Varejo, Magalu, Mercado Livre, que são empresas que se reconstruíram a partir dessa transformação. E começou essa reconstrução pela logística. Eu tenho um grande amigo que trabalhou comigo, era um ex-funcionário meu, que hoje é o diretor de varejo, é o diretor de logística da Via Varejo, já era naquela época. E o presidente da Via Varejo chegou para ele e falou assim: eu vou te dar a chave da empresa, porque a partir de hoje, quem vende aqui dentro é a logística. As lojas estão todas fechadas. Todas fechadas. Quem vai agora ter responsabilidade de criar e de voltar a vender é a logística. Por isso foi criado rapidamente um app, que é aquele app da Via Varejo. Todas as pessoas que trabalhavam em loja começaram a entrar em contato com clientes, disponibilizou-se o CRM da empresa para começar a fazer venda por telefone, e vendia, e a logística da Via Varejo tinha que começar a fazer essa entrega. Só que não era mais entregar na loja, agora era entregar no consumidor. Isso foi evoluindo. Evoluiu, chegou um momento que voltaram a abrir as lojas, mas já havia a mudança do hábito do fornecedor, do cliente. E aí começou a criar as lojas, não só mais como loja física, onde tinha exposição de produto, mas as lojas viraram também hubs logísticos, onde se mandava mercadoria e dali abastecia as lojas. Fazia a entrega até o consumidor final. Então, foi uma transformação tão grande, e hoje eu não sei quem esses dias eu estive numa loja deles em São Paulo, eu vou fazer uma compra, o vendedor não fala que tem estoque na loja, ele pede para você comprar na internet e alguém de alguma loja vai fazer a entrega. Então, essas mudanças vieram transformar, né, a logística, veio transformar a forma de fazer a logística. E quando isso começa a acontecer, quando eu falei que as empresas começam a enxergar o papel da logística, aqui tem uma questão muito importante. Começaram a enxergar que a logística... teve empresas, na verdade, que na pandemia cresceram, se desenvolveram, tiveram a sua logística ajudando a crescer. Mas também teve muita empresa que travou. Muita empresa que não tinha agilidade e flexibilidade na sua operação logística, e isso dificultou o seu crescimento. De tal forma que a gente tem aqui algumas empresas onde a logística foi um diferencial competitivo, né, para a empresa, e teve outras que a logística se tornou um gargalo. Dado isso, então, é que eu digo que a pandemia conseguiu transformar e fazer com que muitas empresas passassem a enxergar o verdadeiro papel da logística no varejo. Tá? Bom, além disso, ao longo dos últimos anos, né, a gente tem visto aí também outro assunto que foi falado em várias das palestras aqui, toda a jornada de digitalização. Ela começou um pouco antes da pandemia, se acelerou muito durante a pandemia e continua acontecendo em todos os setores, também na logística. Aqui a gente passa a ter um acesso maior a dados, uma possibilidade de utilizar os dados de maneira analítica, né? Começam a aparecer softwares, né? Os analytics, né? Que peguem uma grande massa de dados. A nossa área de logística, seja a logística física do CD, seja a logística voltada ao abastecimento, né? Abastecimento dos centros de distribuição, abastecimento das lojas, é uma grande massa de dados, né? E o que a gente precisa cada vez mais de sistemas especializados que nos ajudem a tirar a informação dali, que nos ajudem a tirar
informações que nos levem a aumento de produtividade, né, aumento de eficiência, a redução de custo, ou seja, a melhoria dos nossos processos, né? No fundo, uma melhoria, buscando também uma melhoria do nível de serviço que a gente, como logística, presta ou ao nosso consumidor ou às nossas lojas, que aí sim presta ao nosso consumidor. Nesse momento também, já vinha antes, mas cresceu muito, como todo mundo sabe, o e-commerce. Muitas das empresas de varejo não estavam preparadas para e-commerce, não tinham uma plataforma de e-commerce, e tiveram, então, ao longo do tempo, começar a desenvolver para poder uma plataforma própria, uma logística adequada para atender o e-commerce. Aí começam a aparecer coisas como o abastecimento na casa do cliente com e-commerce e a famosa última milha, que é como eu faço chegar na casa do cliente. E aí a gente, todos hoje consumidores, né? Eu acredito que a maioria das pessoas aqui consomem alimentos, refeições, perde fazendo propaganda aqui para o iFood, faz compras no Rappi. E outro dia me surpreendi. Minha filha ia fazer aniversário e ela comprou umas bebidas. Isso era umas 10 horas da noite. Eu moro em São Paulo, perto do aeroporto, e eu fiz um pedido às 10 horas da noite. Às 10 horas e 10 minutos, tocaram a campainha lá do meu prédio, falando que tinha uma entrega para minha filha. Em 10 minutos, tinha uma caixa com bebidas que tinha sido entregue. Não tinha essa expectativa. O problema é que, com isso, a gente foi criando essa expectativa. Agora, quando eu peço e falar que demora mais de 10 minutos, estou achando que está ruim. Essa é a questão de consumidor. Você se acostuma com as coisas novas e não consegue voltar mais com as coisas antigas, né? Bom, outra questão importante, outras duas questões importantes, que inclusive vão ser assuntos dos meus parceiros aqui, dos meus amigos, nas duas próximas palestras, eu vou deixar um pouco desse assunto para eles comentarem, mas diz respeito à omnicanalidade, onde hoje em dia, né, o consumidor quer comprar num canal físico e receber na casa, ou comprar no digital e retirar na loja. Existem vários canais, né? Você então compra pela loja física, compra na internet. Hoje tem os marketplaces, que você compra de uma empresa, mas é outra que está te entregando, e na verdade a entrega na tua casa é feita por uma outra empresa. Então esse mundo da omnicanalidade foi uma outra transformação muito grande que veio para a nossa área de logística, ok? E por último, que vai ser o assunto aí da palestra do Diogo, nós vamos falar um pouco sobre gestão eficiente de estoques. O outro desafio da logística, que não é o desafio físico, é o desafio de ter uma boa gestão de estoque. E aqui tem um gancho para nós falarmos sobre a satisfação de cliente. A boa gestão do estoque é que nos vai levar a ter um estoque mais adequado, com uma ruptura menor nas nossas lojas, com um estoque mais controlado nas nossas lojas, sem excessos. Porque excesso é dinheiro parado, e hoje em dia dinheiro parado não é bom para ninguém, né? Bom, vamos lá. Outras coisas importantes que vieram nesse panorama, esses acontecimentos, né, que a gente postou, são duas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro foi a quantidade de investimentos, né, e os investimentos que estão sendo feitos em logística. Nunca se fez tanto investimento em logística como nos últimos anos, né? E aqui eu estou falando de varejo, mas isso não é só varejo, é na logística marítima, é na logística aérea, nas transportadoras, em tudo. Tá? Normalmente, falando de CD, falando de logística de varejo, os investimentos, normalmente, vários investimentos foram feitos na melhoria de processos, né? Investimentos para troca ou substituição ou melhoria dos sistemas que existem, por exemplo, operando no centro de distribuição, ou um TMS, que é o sistema que faz a gestão da frota, né? Que faz
que traz para a gente uma redução de custo de frota, faz um maior planejamento da operação. Sistemas de gestão de pedidos e de gestão de estoques, como eu disse. O estoque eficiente, né, passa por sistemas cada dia mais complexos. Não é simples fazer uma gestão de estoque, seja uma gestão de estoque, uma compra num centro de distribuição, seja a gestão de estoque para ser transferida, né, do centro de distribuição para as lojas. São inúmeras fórmulas, contas, modelos matemáticos, e muitas vezes você precisa estar sempre se atualizando quanto a isso. Então, muitas empresas, ao longo dos últimos 4, 5 anos, investiram em melhoria de sistemas para ganhar mais produtividade, mais eficiência, mais agilidade com esse novo contexto, com esse novo panorama, e investiram e continuam investindo até hoje em sistemas de gestão de abastecimento. Algumas precisaram fazer uma expansão, crescimento dos seus CDs. Como eu disse, a logística pode ser, se você tem um crescimento, a logística pode se tornar um gargalo. Então, muitas empresas aí, com o crescimento que tiveram, principalmente durante o período de pandemia, eu vi muitas empresas comprando, instalando, né, novas áreas, novos centros de distribuição para atender a demanda que cada um deles tinha, cada empresa tinha. Adequado sempre a essa nova necessidade desse novo panorama de omnicanalidade, de rapidez, de agilidade, de ter que fazer do CD, às vezes, a operação de abastecimento de loja, mas também o canal de e-commerce, e por aí vai. Bom, outra questão importante, por último, que eu queria ressaltar aqui, acho que boa parte das pessoas que estão aqui são profissionais que devem trabalhar na área de logística. Uma coisa muito boa que aconteceu nesse período foi uma valorização do profissional de logística. A gente viu nos últimos 4, 5 anos uma valorização. Essa valorização veio com um aumento da demanda, né, de bons profissionais de logística no mercado. Cada vez mais as empresas foram querendo buscar mais pessoas capacitadas para poderem fazer a sua operação logística. Os profissionais precisaram se atualizar, precisaram entender um pouco do que estava acontecendo, então foram atrás de desenvolvimento, as empresas foram atrás de capacitação, de tal forma que, com isso, aumentou, de novo, a demanda por bons profissionais, as profissionais se atualizaram, se capacitaram, e houve uma grande valorização do profissional de logística no varejo, né, para atender o varejo. Bom, dado esse panorama bem rápido aí no início, eu queria só, para falar um pouquinho só de fazer já o link entre isso e o assunto do atendimento, né, ao nosso consumidor. O que eu ressalto da importância da logística, né? Por que a importância da logística nesse papel de atendimento do consumidor? Todo mundo já deve ter ouvido uma frase que falava assim, que a logística tem que entregar o produto certo, na quantidade certa, nas condições corretas, no local adequado. E além disso, tem que minimizar os seus custos e maximizar a satisfação dos nossos clientes. Esse é o papel nosso. E aí vai mais do que isso, né? Não é só no momento, na quantidade. Né? Quem trabalha aqui com produto perecível sabe que a hora que for falar de perecível tem que ser na temperatura certa, na condição certa, sem avaria, né? Tudo isso é importante para a gente chegar a ter um produto numa loja nossa nas condições adequadas de atendimento aos nossos consumidores. Né? Nosso desafio não é só esse. Nosso desafio também é fazer isso com a máxima eficiência possível, com o menor custo possível. Né? Nós somos uma área que temos um custo, e quanto mais eficiente for, nós vamos conseguir fazer
o que nós fazemos, o que nós propomos a fazer, né, a distribuição, no menor custo possível. Bom, só repassando, não vou passar por aqui, mas eu trouxe aqui algumas das atividades, né? Pode ser que tenha algumas pessoas que ainda têm uma visão muito restrita de logística, de supply como um todo. Eu lembro que até um tempo atrás a gente falava de logística, o pessoal já pensava em transporte, né? Logística é transporte, não, logística, transporte é uma pequena parte da logística, né? Logística é armazenagem e gerenciamento de centros de distribuição. E aqui tem uma complexidade muito grande. É discutir layout, é discutir organização do CD, é fazer gestão de equipamentos, né, de empilhadeiras, paleteiras, transpaleteiras, é gestão operacional da equipe, é garantir a máxima produtividade na separação, para que a gente consiga colocar os produtos no momento certo, como é nosso papel, na quantidade certa nas nossas lojas. É gestão fluxos, são fluxos. A logística é basicamente feita de processos e fluxos e pessoas. E com muitos processos. É muito complexo. A questão da distribuição e transporte, sem dúvida, é uma atividade importante da logística, né? Onde nós temos o planejamento da execução, a distribuição, questão de janela de entrega, como é que eu vou entregar nas nossas lojas, né? Perfil de frota, se eu terceirizo ou não se eu terceirizo, a questão da gestão da última milha, o abastecimento eficiente, que eu já falei um pouco, que o Diogo vai falar com a gente, gestão de pedidos de fornecedores, gestão de pedidos para abastecer nossas lojas. Uma questão nova que apareceu de tempos para cá e cada vez mais ganha força, a questão do ESG, e dentro do ESG a questão de meio ambiente, onde a logística tem uma preocupação muito grande com desperdício de alimentos, né? Onde nós temos questões de quebras e perdas importantes, impactos ambientais, né? Hoje, muitas empresas têm programas de recuperação de CO2, uso de frota verde, né, que a gente fala, eficiente, elétrica, para não ter a emissão de CO2, e há formas de compensação disso, né, com investimentos em programas de reflorestamento, por exemplo, né? A questão de eficiência energética, né, nos próprios CDs, uso de água de reuso, a energia, né, por outros que não seja energia elétrica, a energia de tal forma que a gente consiga ter uma economia disso. Uma preocupação muito grande hoje com isso. Então, a logística é muito mais do que fazer transporte. Logística é tudo isso. E precisa fazer tudo isso para a gente ter uma boa experiência com o nosso cliente. O que é uma boa experiência com o nosso cliente? A boa experiência do nosso cliente é ter uma boa experiência em toda a jornada, né? A jornada com o nosso consumidor, ela pode começar de uma maneira digital, ele está acessando lá o seu celular, fazendo uma compra digital. Então, desde esse momento, ter um app, ter um site que seja fácil, que seja amigável, né? Ou se for uma compra numa loja física, desde a chegada dele numa loja física, encontrar uma loja limpa, arrumada, com bom atendimento, com os funcionários atenciosos, podendo atender de uma maneira simpática, até o fim da jornada dele. O fim da jornada dele pode ser numa loja, numa compra virtual, a entrega que ele vai receber do produto na casa dele, e se for uma compra numa loja física, é a passagem dele pelo checkout. No caso de uma das compras ainda digitais, ainda tem uma pós-venda que tem que ser feita e tudo mais. Mas tem coisa mais agradável, você ir no supermercado, fazer a sua compra e encontrar os caixas com filas gigantescas. A sua experiência de ir, achou uma loja bonita, achou uma loja com todos os produtos, na hora que você chegou na loja, no caixa, encontrar uma fila, você vai desfazer todo essa boa imagem, essa percepção positiva. O cliente, quando vai numa loja nossa,
e tem uma boa experiência de compra, né? Ele tem um comportamento. Existe uma pesquisa feita que 91% dos brasileiros que consideram a experiência de compra, né, um fator importante para escolher de quem comprar. Quer dizer, eu vou comprar, não é só por causa de preço. Eu vou comprar se eu tiver uma boa experiência, eu vou voltar, eu vou retornar a essa loja. Então, uma boa experiência de compra me leva à fidelização dos meus clientes, que é tudo o que eu quero. Eu quero clientes fiéis, clientes que não vão trocar a minha loja, né, a empresa que eu trabalho, a empresa, por uma outra empresa, por uma outra loja. 81% dos consumidores gastam mais em empresa que disponibiliza uma boa experiência. Então, além dele voltar e querer comprar, ele gasta mais quando tem uma boa experiência de compra. E, incrível, 69% às vezes estão dispostos até a pagar mais. Assim, não, aqui eu sei que é um pouco mais caro, mas a satisfação que eu tenho de comprar aqui, né, faz com que eu volte sempre para comprar. Seja o que for, o importante aqui é o que nós estamos chamando de a fidelização. Nós precisamos encantar os nossos clientes, né, fidelizar os nossos clientes, então, tendo uma boa jornada de compras que começa desde o início da loja, desde o início da compra até o final dela. E o que tem a ver com isso? E como a logística começa a interferir nisso? A boa experiência é constituída de vários elementos, como eu coloquei aqui. O atendimento, como eu falei, amigável, eficiente do pessoal da loja, né? Os produtos e os serviços de qualidade, a facilidade da compra, ter tempos de resposta rápido, o consumidor não gosta de esperar, nós como consumidores não gostamos de esperar, né? Uma comunicação sempre clara, consistente e sempre com resoluções de problemas de uma maneira mais eficaz. Problemas sempre pode acontecer, a gente tem que ser rápido e resolver. É isso que caracteriza uma boa compra, ter uma boa experiência. Se acontece tudo isso que a gente está falando, possivelmente essa loja vai me fidelizar e eu vou voltar lá sempre. Falta uma coisinha aqui que a gente vai falar, que é encontrar os produtos que eu estou procurando. Tá? A questão da ruptura é uma das questões mais importantes na fidelização, né? Claro que tem questões de marketing, questão de pricing, mas encontrar o produto é talvez aquilo que leva a gente perder cliente rapidamente. A logística, portanto, desempenha um papel bastante importante nessa experiência. Porque, como eu disse, desde a área de transporte, a gestão do CD, a colocação, a gestão de abastecimento, a colocação do produto na quantidade certa na loja para que o consumidor encontre o produto no momento que ele vai na loja, né? Então, isso faz parte dos processos de logística. E a eficiência de cada uma dessas áreas é que vai garantir o abastecimento dos produtos na gôndola. Porque não encontrar o produto na gôndola realmente é um dos grandes problemas que a gente tem no varejo. A gente viu também aqui várias palestras hoje trazendo números, talvez alguns mais atualizados, outros nem tanto, mas fala-se em ruptura de loja de cerca de 10%. Eu acho que o número é por aí mesmo. Já vi coisas menores, mas também vi coisas maiores já. Então, quer dizer que se eu me comprometo a ter num supermercado 18 mil itens no meu sortimento, eu tenho, com 10%, eu tenho 1.800 produtos que estão faltando e que o consumidor vai lá buscar e pode não encontrar. Bom, é preciso também a gente sempre estar pensando nisso, colocando o cliente como centro das decisões. A logística tem que ser repensada justamente pensando no atendimento do cliente. Não é fácil.
fazer isso. Muitas vezes a gente pensa de fazer uma logística eficiente para ter uma eficiência, por exemplo, no centro de distribuição. Mas, às vezes, essa eficiência não é aquela que a gente precisa para ter uma disponibilidade adequada dos produtos nas nossas lojas. Então, colocar realmente o cliente no centro das decisões para atender realmente os desejos deles, a necessidade deles, tá? É importante. E o mais importante, acompanhar os hábitos de consumo. Eu dei experiência aí, o exemplo da pandemia, tá? Onde as mudanças de hábito de consumo foram muito importantes, muito rápidas. E a logística que não conseguiu acompanhar isso é o caso das empresas que não tiveram uma logística que respondeu a essa demanda, com certeza tiveram problemas nesse momento de pandemia. Uma questão importante que eu queria ressaltar aqui é que muitas vezes esse processo não é um processo que depende só da gente, do varejo. Cada dia mais as empresas estão desenvolvendo, as empresas maiores já fazem isso há muito bom tempo, estão desenvolvendo programas de colaboração com os fornecedores. Esse processo de encontrar o produto na loja, ele depende de uma relação, não é uma relação só da loja, só da nossa logística, envolve um processo com a indústria. Muito da falta do produto, às vezes, numa loja nossa, não é porque não está faltando no centro de distribuição, é porque está faltando na indústria. A indústria está em ruptura. Então, essa integração com a indústria, para entender o que vai acontecer, se eu tenho que me proteger mais dos meus estoques, se eu tenho que... Não há necessidade de eu me proteger. A cobrança de um nível de serviço mais adequado do fornecedor, para ele entregar para nós, seja em loja, seja no centro de distribuição, também na data certa, no momento certo, com a quantidade certa, é importante. Então, se relacionar com os nossos fornecedores, tendo uma série de indicadores para isso, é fundamental para a gente ter um bom atendimento ao nosso consumidor nas nossas lojas. Não adianta nada a gente ter uma logística eficiente e eu ter um fornecedor que não me entrega o produto. A gente não vai conseguir botar o produto na loja. Bom, outra questão importante que eu queria deixar clara aqui também, a gente fala muito sobre sortimento, né? Apesar de ser sortimento é uma responsabilidade normalmente da área comercial, mas nós somos o guardião do sortimento. Nós temos que, a área de abastecimento, principalmente, ela é responsável por garantir que o sortimento que foi definido pela empresa, pela área de gestão de categoria ou pela área comercial, esteja nas nossas lojas. E esse sortimento tem a ver com o nosso público-alvo, né? Não é porque também o consumidor vai na nossa loja, às vezes, e fala, não, eu não encontrei o produto na sua loja. Às vezes você pode até não encontrar, porque às vezes não faz parte do nosso sortimento. Às vezes aquele consumidor não é o nosso público-alvo. Às vezes, pode acontecer de eu estar num supermercado voltado para a classe B e C e aparecer um maluco querendo comprar caviar. Não vai encontrar, certo? Então, nós temos que ter um sortimento muito adequado para o atendimento do nosso público-alvo. Cada vez mais, nós temos que ter um bom relacionamento, uma boa ferramenta de CRM também, para conhecer os hábitos, utilizar essas informações para conhecer os hábitos e o comportamento dos nossos consumidores, para que a gente possa cada vez atender de uma maneira mais satisfatória. Bom, a logística, então, deve estar estruturada, outra coisa, para atender em todos os canais de venda. Ele tem que estar, se o consumidor compra no mundo físico ou compra no mundo digital, se ele vai fazer uma retirada em loja, se eu vou fazer uma entrega na casa dele. Hoje em dia, não dá mais para não ter uma logística que atenda a todos os canais. Cada vez aparecem configurações logísticas, por exemplo, de onde estão os nossos estoques, para poder atender com mais rapidez e, portanto, disponibilizar cada vez mais o produto ou ser rápido no atendimento
né, dos nossos consumidores. Temos que a gente, até 4 anos atrás, praticamente ninguém tinha modelos como esse aqui no Brasil, né? Ou seja, além de ter um abastecimento no centro de distribuição, a fazer a venda através das lojas, hoje nós temos as empresas que têm, acho que deve ter ouvido falar já, de dark stores, que são lojas fechadas, né? São lojas que só servem, né? Tem uma loja inteira e que não tem nenhum consumidor lá dentro, ela é fechada. Para quê? Para fazer a entrega do e-commerce, e ali, a hora que a gente fizer o pedido, a gente vai na loja, tem a nossa equipe na loja de logística que vai lá, faz o picking, né? Como se fosse um consumidor, vai na gôndola, pega um desse, 2 daquele, 3 daquele, põe no saco, para poder fazer a entrega. Já tem, e aqui uma dark store, normalmente ela reproduz, inclusive, o sortimento de uma loja, né? Se a nossa loja tem 12 mil itens, normalmente a dark store também tem 12 mil itens. Agora tem hubs também agora. Esse exemplo que eu dei para você da bebida, eu fui atendido através de um hub. Eu não sabia, mas tinha um hub no quarteirão da minha casa. Nunca tinha visto. Tá? Por quê? O que é um hub? O hub é empresas que têm lá um mini depósito, só que ali tem os 300, 400, 200, cada um tem o seu tamanho, produtos mais vendidos. E a hora que você liga e pede, ele te entrega em menos de 10 minutos. Esse hoje é um diferencial. Muitas empresas hoje de São Paulo, aqui também, talvez, se diferenciam por prometer e fazer entregas em menos de 15 minutos. É um diferencial. E se eu estou com pressa, se eu preciso de uma bebida, se eu preciso de uma comida, se eu preciso de uma água, de alguma coisa, aí o preço não vai ser tão diferente. Eu não vou me preocupar muito com o preço. É esse cara que eu vou chamar e que eu vou pedir para atender. Então, a logística se reformatando, evoluindo para atender o consumidor na sua jornada omnichannel, de escolher como que ele vai ser feito a sua compra, por que canal e de que jeito ele quer receber na casa dele. Afinal, a opção de escolha não é nossa, é do consumidor. É ele que vai falar o que ele quer. Bom, a logística, como a gente está falando, ela pode impactar de uma maneira positiva ou negativa, né, nessa experiência de compra. A gente espera sempre que fosse positiva. Por quê? Se for positiva, ela vai ser uma logística eficiente. E ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar ajudando a disponibilizar os produtos na gôndola, certo? Vai ter uma gestão eficiente de estoque. Ela vai ser uma logística que vai ser eficiente nos processos de reposição. Afinal, como eu disse, ruptura é o maior pecado que existe no varejo. E tem alguns tipos de ruptura. Vocês imaginam uma ruptura de uma oferta de um produto que estava na TV? Ontem. Aí eu estava lá sentado no meu sofá assistindo, acho que ninguém assiste novela mais, né? Estava assistindo uma série, não, mas série também não passa muito propaganda, né? Mas apareceu na TV, estava assistindo o Jornal Nacional, queria ver notícias, e apareceu lá uma oferta. Poxa, olha, gostei, estou precisando desse produto, vou lá na loja amanhã buscar. Ou seja, eu fiz o consumidor, né, criar uma expectativa, fiz ele ir lá só para buscar o produto, aí ele chega na loja e não tem o produto. Não tem crime maior que se faça no varejo do que isso. Por isso a gestão da ruptura talvez seja, né, um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Como eu disse, não é fácil o varejo não ter ruptura. Ruptura zero não existe. São muitas as causas. Como eu falei, pode ser uma causa de uma demanda acelerada que teve, pode ser, na boa parte dos processos, pode ser uma ruptura voltada quanto que veio do fornecedor. Né? Eu brinco, uma vez eu estava fui fazer uma compra, eu tinha um escritório e não tinha uma marca de café, e ele em cápsula, e eu não achava. Aí eu fui numa loja, achei, eu levei toda a gôndola.
Aí eu brinquei e falei, poxa, o cara da gestão de abastecimento aqui vai me xingar, porque nunca ele ia imaginar que um consumidor ia levar todo o estoque. No outro dia o produto ia estar em ruptura. Então acontece dessas coisas. Mas o que nós temos é que, na área de gestão de abastecimento, na logística, tentar garantir o mínimo de ruptura possível, porque é isso que realmente traz a perda do nosso cliente. Né? Por que a perda do nosso cliente? Porque o comportamento do consumidor é esse. Quando ele vai numa loja e não tem um produto, 9% deles deixa de comprar. Eu ia comprar um produto, não achei, não comprou. Mas também não aconteceu nada, não comprou, não vou consumir. Talvez era uma compra pontual. Né? O problema é que ainda tem aqueles que falam assim, não, legal, eu não encontrei, mas eu tenho que voltar aqui semana que vem eu procuro de novo. Tá bom. Outros vão comprar um produto e não encontram, o que ele faz? Fala, não, eu vou comprar de uma marca que não da mesma marca, de uma outra marca. O varejo perdeu a venda? Possivelmente não. Mas a indústria perdeu, por isso da importância do relacionamento com a indústria. Ele pode também, aquele encontra, na verdade, da mesma marca, um tamanho diferente, uma fragrância diferente. Quando acontece isso, nem a indústria, nem o varejo perde. Mas quando ele compra da marca concorrente, a indústria perde. Mas o maior percentual do comportamento do consumidor, que aqui sim é o nosso problema, mais de 30%, ele compra em outra loja. Ele vai procurar em outro lugar. O problema é que se ele for procurar em outro lugar e gostar do outro lugar, possivelmente nós vamos perder o cliente. E se isso acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, com certeza nós vamos perder o cliente. Por isso que também fala de logística como ruptura, atraso de entrega, produtos danificados, produto que chega e não está na loja numa condição adequada de temperatura ou tem algum tipo de avaria. Tudo isso leva a uma perda de confiança e o abandono da empresa para os concorrentes. Então, isso é perder cliente. Então, esse é o papel nosso da logística. Não perder cliente. Pelo contrário, nós temos que satisfazer, nós temos que encantar. E, olha, uma coisa importante aqui. A questão de perecíveis é aquela que mais leva o consumidor a trocar de lugar. Porque não é só encontrar o produto, mas é na temperatura adequada, na exposição adequada, no tempo adequado. Então, a logística cada vez tem que se desenvolver para poder oferecer os serviços de perecíveis, o abastecimento de perecíveis da melhor forma possível. A gente falar um pouquinho de tecnologia. Eu trouxe aqui algumas coisas para falar o que a tecnologia tem ajudado a melhorar a logística e a experiência de compra. Nós temos visto algumas questões importantes, como eu falei já, de automação de processos no CD. Muito investimento, muita coisa nova do ponto de vista de WMS, que é o Sistema de Gerenciamento do Centro de Distribuição. Tem muito software novo, muito software que tem muita coisa que os nossos softwares antigos não faziam. O uso de equipamentos de movimentação e armazenagem automatizados. Nós estamos falando muito de automatização de CD, o uso de sorters, de automação de picking para alto giro, baixo giro, uso de RFID, tudo no sentido de aumentar cada vez mais a eficiência, a produtividade, reduzir o custo da nossa operação logística. Sistema de armazenagem dinâmicos, automatizados, para garantir uma compactação maior e, de novo, usar uma área podendo ter uma armazenagem maior. Tudo isso são coisas que a gente tem visto nos últimos tempos para melhorar os processos logísticos. Nós vimos aqui esses dias várias pessoas falando de inteligência artificial, onde a gente passa a ter, como eu disse, logística tem uma base de dados muito grande, são muitos dados que têm que ser tratados
muitos dados que têm que ser analisados, tá? E precisa cada vez mais de soluções de inteligência que ajudem os nossos analistas, os nossos profissionais a tomarem as melhores decisões do ponto de vista de logísticas. Tá? Uso de KPIs operacionais, né? Usar a inteligência para nos ajudar a selecionar e medir os nossos KPIs, que são os indicadores que vão nos dizer se a nossa operação está eficiente ou não está eficiente, se está boa ou se não está boa. Fazer gestão de frota. Quando você tem uma frota muito grande, a gente tem que saber qual veículo vai para onde, qual veículo, qual a melhor distribuição para que a gente tenha o máximo de utilização desses veículos. Existem tecnologias hoje muito importantes também no que diz respeito a monitoramento das operações. Hoje a gente tem que estar monitorando tudo o que está acontecendo no CD. Eu quero saber se as lojas estão sendo separadas no tempo certo, se os produtos que estão indo para a loja estão indo na quantidade certa, não está ficando nada para trás. Se a nossa frota, onde é que está, se chegou na loja, se não chegou na loja, se já está retornando, para que eu possa já começar a reaproveitar. Em suma, uma série de indicadores que a gente tem hoje para fazer em cada um dos processos logísticos, a gente tem que fazer um acompanhamento. Tá? Por último, eu queria trazer aqui uma questão que não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com muito que hoje a gente diz de... Eu não vou falar sobre ESG, senão precisava ficar mais uma meia hora aqui no mínimo falando de ESG, né? Todo mundo deve saber, ESG são as questões relativas ao meio ambiente, ao social e à governança, né? A questão de meio ambiente na logística ela é fundamental. Então, a logística está sendo cada vez mais cobrada, né, por uma atitude de proteção ao meio ambiente. Então, ao descarte de produtos e de resíduos, à redução de emissão de CO2, né, na atmosfera, para tanto o uso de frota verde, frota elétrica, muitas empresas investindo na compensação disso, em investimentos, por exemplo, como eu já falei, onde você tem uma compensação com investimentos em programas de replantio. O próprio uso da frota, com você fazer a frota voltar já com carga do fornecedor, que é o que a gente chama de backhaul. Em suma, colocar menos CO2 na natureza, sendo mais eficiente. O uso de energia renovável, o uso de água de reuso. Cada vez mais as empresas de logística, as empresas de varejo, e principalmente lá na logística, nós temos que ter uma importância muito grande. E por que isso aqui está aqui? O que isso tem a ver como consumidor? Porque as empresas que praticam ESG, empresas que praticam principalmente as questões, todas elas, é claro, mas no nosso caso logístico aqui, principalmente as questões de meio ambiente, elas são reconhecidas pelo consumidor. E o consumidor gosta disso. Se ele é aderente à causa, ele vai falar assim, então é nessa empresa que eu vou comprar. Porque eu sei que ele faz um bom uso, que ele está preocupado com as questões de meio ambiente. Bom, eu vou para o último slide, já que eu tenho mais 2 minutos. Eu trouxe só alguns exemplos aqui de empresas que fizeram a diferença na logística usando tecnologia nos últimos tempos. Eu peguei alguns aqui. Para mim, a empresa que, do ponto de vista de varejo, foi o maior case de tecnologia, foi a Amazon Go, quando montou sua primeira loja sem funcionários, onde o consumidor entra com seu cartão de crédito, vai lá, pega o produto, né, sai, a hora que ele saiu já está debitado. Né. Tem um desafio enorme logístico aqui, que é abastecer essas lojas. Né. A Amazon Go foi talvez um case que mudou a logística do varejo, o varejo principalmente. Né? E eu trouxe um outro case aqui do lado, porque do mesmo jeito que a Amazon Go fez isso nos Estados Unidos, nós temos um exemplo aqui no Brasil já, que é o grupo Mufato. Né? O Mufato inaugurou em Curitiba a primeira loja Shop and Go,
ela é até mais tecnológica que a loja da Amazon Go. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Além das questões de câmeras, né, que fazem todo o monitoramento, se o consumidor, qual foi o produto que o consumidor pegou, eles têm uma tecnologia de peso. Então, se você entrar lá e pegar um produto, e conseguir tomar uma Coca-Cola sem ninguém ver, se botar de volta lá, não adianta, vai ser pago, porque pelo peso ele sabe que você tomou a Coca-Cola. Empresas como o Magalu, que sempre foi uma referência, né, em tecnologia, no varejo, e por isso conquistou muito mercado, conquistou muitos clientes, né, atendeu a demanda dos seus clientes. A Renner fez isso na área de moda, né, logo que começou a pandemia. Também as lojas da Renner também foram outras lojas que ficaram fechadas durante um bom tempo, e rapidamente ela conseguiu criar um modelo de entrega de produtos nas casas dos clientes, né, e virou uma referência no segmento de moda para isso. E talvez uma grande referência no Mercado Livre, que já é uma empresa que nasceu basicamente no mundo digital. Ela se criou no mundo digital. E por isso que ela faz tanto sucesso. Sucesso a ponto de hoje pegar uma Magazine Luiza, pegar uma Via Varejo, e essas empresas hoje terem problemas aí na sua gestão, e com perda de venda, e o Mercado Livre crescendo tanto. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço aí pela presença, agradeço mais uma vez a Cates aqui. E aí a gente vai ouvir agora os nossos colegas aqui falando sobre gestão de estoque e sobre a omnicanalidade. Ok? Obrigado aí a todos.